Nossas Bíblias e vamos ler a primeira carta de João, capítulo 2. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler juntos, né? Muito bem, 1 João, capítulo 2, versos, nós vamos ler do 18 até o 21. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos a palavra de Deus. 1 João 2, 18, 21, diz assim: Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. Verso 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim permanecereis. Amém. Muito bem, podeis sentar, os irmãos que ficaram de pé. E esta noite eu estou até feliz de poder tratar esta temática e também de uma festa, né, como da igreja, porque essa temática ela é muito importante, ela é incisiva, e eu vou falar sobre as 3 marcas atuais da última hora. Digam comigo para não esquecer. As 3 marcas atuais da última hora. Mais uma vez, bem forte. As 3 marcas atuais da última. Muito bem. Nós estamos diante de uma palavra, né, que é a palavra última ou último, que dentro do texto original é a dita e bem conhecida palavra escatologia, né? Escatologia que aqui, na verdade, nós, dentro do texto, está se referindo a um adjetivo, que é último, último em espécie, último em sucessão, último na escala que o próprio João está falando. Se você pegar a palavra último dentro do próprio texto, de modo aleatório, que é uma especialidade específica de João, João trata dessa palavra aqui nesse texto, no capítulo 2, verso 18, ele trata também na sua segunda, e ele trata no 4:3, ou seja, é dele propriamente aqui dentro desta carta a palavra último, escatos, né, da palavra escatologia, que ligado a ela nós temos o substantivo feminino hora, que essa hora ela fala de tempo, ela fala de espaço. Porém, dentro dessa perspectiva que os irmãos escolheram, já a última hora, nós queremos pontuar algumas coisas. Em primeiro lugar, se vocês analisarem, não devemos atentar para a última hora apenas no aspecto cronológico. Porque se a gente pegar a palavra última hora apenas no aspecto cronológico, a última hora de um evento, a última hora da morte de alguém, a última hora da história de alguém, o último momento da vida da pessoa. Então, aqui não está se falando de última hora em um aspecto cronológico, de maneira nenhuma. Essa última hora aqui, ela é totalmente profética. E veja que quando a gente trata sobre a última hora, começando dentro dos evangelhos ou dentro do Novo Testamento, esta última hora, ela é classificada como aquilo que começou com a vinda de Cristo, conforme está lá em Gálatas 4:4, mas vinda a plenitude dos tempos. Veja que esse tempo está se referindo ao tempo em que começou com a vinda de Jesus. A última hora, ela começa desde o momento em que Jesus entra no cenário humano e vai até a manifestação dele na parousia, a segunda vinda de Cristo Jesus. É muito importante que os irmãos compreendam que quando nós começamos a falar sobre esta última hora, a começar com a vinda de Jesus, quando ele se manifestou, João 1,14, o verbo se fez carne, aí você vem para a vinda dele
até a sua manifestação em glória, que nós, que somos pentecostais, acreditamos que a vinda de Cristo ela é em duas fases. Alguns teólogos tentam questionar isso, mas nós temos a trombeta de 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, ligada com a trombeta de 1 Coríntios 15, 52, que é a mesma, a trombeta do arrebatamento, em que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos seremos transformados e subiremos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. As outras 7 trombetas do Apocalipse não têm nada a ver com a igreja. Porém, é muito importante que a igreja compreenda aqui que quando se fala da última hora, começou com a vinda de Cristo, que começa uma nova história e que vai até o momento em que ele há de se manifestar. Parousia, a palavra manifestação, nós temos também a palavra epifaneia, que eu não vou entrar nesses detalhes. Porém, o que nós podemos observar aqui é que é esse período que envolve desde a vinda de Cristo como Messias até a vinda dele, que ele há de se manifestar como Salvador, como que há de se apresentar para a humanidade, que aí a Bíblia diz, e todo olho o verá. Porém, nós vamos falar esses dias sobre a última hora, e hoje eu vou começar sobre as 3 marcas atuais da última hora. Por isso que eu quero a vossa atenção. Mas escutem bem uma coisa, quando nós falamos desta última hora, ela será um tempo marcado por inquietação, perturbação, mentira, falsidade, idolatria, egocentrismo, antropocentrismo, falsidade religiosa. Tudo será caracterizado nesta última hora. Por isso que eu disse, tratar desse tema nessa festa é muito importante e é muito pesado, porque a temática ela vai falar muito forte para nós. Por exemplo, a última hora, marcada por inquietação, perturbação, falsidade, mentira e engano. Dave Hunt, que era um grande apologista, que era daqui dos Estados Unidos, ele disse uma coisa: se a igreja do Apocalipse, a última, foi a igreja de Laodiceia, como está em Apocalipse 3, você pode ler, a Bíblia diz, se a história da igreja estiver o seu paralelo com as 7 igrejas da Ásia, a última igreja é a igreja que Jesus está do lado de fora. Veja que em Apocalipse 3:20 está escrito, eis que eu estou à porta e bato. Nós temos visto que a igreja ela tem se institucionalizado, ela se torna grande, poderosa, muitos cantores, pregadores, muitos eventos, muitos shows, mas se vê claramente a pouca presença de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Jeremias do Couto, quando ele escreveu a teologia sistemática, que ele trata da parte da eclesiologia, ele fala que muitos cultos hoje têm muito barulho, muita glória, muita coisa, mas pouco de Cristo Jesus presente naquele culto. Então veja que como nós vamos falar sobre essa última hora, ela é caracterizada pela falsidade, ela é caracterizada pela mentira, pelo antropocentrismo, pelo engano, por tudo que não convém. Mas esta última hora, se você pegar Hebreus capítulo 1, primeiro, verso 2, a Bíblia diz, e havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, olha, vírgula, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Veja que a revelação vem agora finalmente pelo Filho, que a Bíblia diz que foi feito herdeiro de tudo e por quem também fez o mundo. Veja que a revelação última, ela vem por Cristo. Se você pegar a sua Bíblia e abrir a própria palavra de Deus, em 1 Timóteo 4:1, Paulo diz assim, e o Espírito expressamente diz, não é teólogo, não é doutor, não é exegeta, não é escatólogo. O Espírito expressamente diz. Vamos lá, quem é que está dizendo? Vamos lá, bem forte. Quem é que está dizendo? Quando se usa essa expressão no grego, expressamente, sem dúvida, sem erro, sem engano. Você não pode duvidar. É o Espírito Santo falando. E quando o Espírito Santo fala, não questione, não duvide. É o Espírito Santo. Eu não estou falando de espírito de profeta ou de profetisa. Eu estou falando do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo fala, ninguém não questiona. Se você pegar Atos 13, 1-2, a Bíblia diz, e na igreja de Antioquia havia doutores e profetas. Mas a Bíblia diz, e disse o Espírito Santo. Se calem os profetas, se calem os doutores, quem fala é o Espírito Santo. Quem glorifica a Deus. Quando o Espírito Santo fale, se cale.
Diga aí para o irmão que está ao seu lado. Quando é o Espírito Santo, se cale. Vamos lá. Quando é o Espírito Santo, se cale. Mas como eu sou convidado e eu sempre priorizo a Bíblia, escutem bem o que eu vou dizer para vocês. Essa última hora, ela será caracterizada, e é muito importante essa temática na festividade que o pastor está fazendo, porque nós estamos vendo que muitas igrejas, aqui mesmo nos Estados Unidos, no Brasil, nós temos muitas igrejas que hoje elas estão tendo uma avalanche, uma queda de membros totalmente grandiosa. Por quê? Porque não teve um tempo, escuta o que eu vou dizer aqui agora, não tem um tempo de maior falsidade religiosa, hipocrisia do que os dias atuais. Por isso que Paulo diz, o Espírito expressamente diz que nos últimos dias, o que acontece? Alguns apostatarão da fé. Escutem, no Brasil, eu creio que vocês estão acompanhando, grandes líderes, recentemente disse que a Bíblia precisaria ser totalmente renovada. Veja que eles diziam que a Bíblia, ela tem algumas mensagens, não é de agora. Paul Tillich, Rudolfo Bultmann trouxeram isso, e o próprio Calbart, quando ele falava que a Bíblia se torna a palavra de Deus, quando você a lê a neortodoxia, isso é muito perigoso. E está tendo uma avalanche no Brasil de doutores, que dizem ser doutores em grego e hebraico, que estão dizendo que a Bíblia não é a palavra, ela contém, e estão negando os originais, dizendo, nós não temos os originais. Olha, se nós temos mais de 5.600 manuscritos, 22.000 variantes, os rolos do Mar Morto, quando foram encontrados, tudo batia de igual modo. Então, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira. Mas escutem, servos do Senhor, os últimos dias serão caracterizados por mentiras, por enganos e por falsas profecias. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, por darem ouvidos a doutrinas de demônios. Veja que vocês escolheram essa temática maravilhosa, os últimos dias. Aí talvez você pergunte, pastor, e qual é a importância? Porque às vezes nós fazemos festa, círculo de oração, congresso de mulheres, congressos de jovens. Aí alguém diz, teve poder. Mas a minha preocupação é, e você, está preparado para o hoje, para o amanhã e para o que vem aí? Você está preparado? Você está preparado para o que vem aí? Nós vamos falar isso amanhã. Agora, o que eu quero mostrar aqui para vocês é que Jesus, ele deixou bem claro para nós o que são os últimos dias. E aqui cada crente deve atentar para isso. Quando eu falo, eu creio em profecia, eu creio em revelação, eu creio que Deus usa alguém. Mas vocês se lembram que na época do Covid, aparecia pessoas toda hora dizendo uma profecia, uma avalanche, vai cair uma barreira, vai cair não sei o quê, vai cair um avião tal. E os crentes vinham atormentados. E se eu disser para vocês essa noite que tudo dos últimos dias, Jesus já profetizou para a igreja? Tudo dos últimos dias, as 7 coisas que Jesus falou sobre os últimos dias. Observem bem, quando você lê Mateus 24, do 5 até o 13, Jesus disse assim claramente, olha, muitos irão aparecer dizendo, eu sou o Cristo. Depois ele diz, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras. Olha, vocês vão ouvir de pestes. Quando ele diz, vocês vão ouvir de pestes, guerras, rumores de guerras, as pestes envolvem pandemia, epidemia. Observem que Jesus até disse o seguinte, esse tempo será caracterizado como falsidade religiosa e também esfriamento do amor. Quando você lê Mateus 24, 10 a 12, aí ele diz, e por se multiplicar a iniquidade. E ela ainda diz mais, ai, porque vem muitos escândalos, e isso vai trazer esfriamento do... Nunca teve mais escândalo pastoral de líderes do que nos dias atuais. Aí você diz, meu Deus, mas o que é isso? Tem crente que diz, quanto escândalo, quanta miséria. O Senhor não te chama para te assustar. O Senhor te chama para estar preparado. Não importa o tempo que vem aí, o importante é estar preparado. Se você ler o verso 13, ele diz, mas aquele que perseverar até onde? Vamos lá, diga bem forte, até onde? Até onde? Então, se o pastor cair, você vai cair também? Se tiver um erro na igreja, você vai deixar a igreja também?
Se tiver engano religioso, você vai deixar a igreja? Jesus disse, vai ter falsos cristos, falsos profetas, esfriamento do... Não tem uma época, a igreja está cheia, mas a igreja é cheia de crente que é frio no amor. Sabiam dessa? Crente que pula, crente que rodopia, mas na hora que você toca nele, ele é frio de amor. Ele grita, ele corre, mas na hora que você fala, ele é cheio de ódio. E Jesus diz, por se multiplicar a o amor de muitos. Mas eu louvo a Deus que nós estamos aqui para dizer, nós vamos permanecer até o fim. Quem vai permanecer até o fim? Eita, glória a Deus. Deus disse para Daniel, 12:3, tu vais até onde? Até o fim. Então escute, queridos, quando Jesus Cristo falou tudo isso, o Senhor Jesus Cristo falou de instabilidade mundial, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Eu estava lendo recentemente um livro de um autor, ele diz o seguinte, escutem bem, e eu quero falar aqui com cada crente, já tem um grande, há mais de 30 anos, um grande escritor, me fugiu o nome dele, ele dizia que a economia do Brasil e do mundo, ela vai girar. Escutem bem, países pequenos não ficam de pé, e os países grandes estão entrando em crise econômica. O Senhor Jesus diz, ouvireis de guerras e rumores de guerra. Veja a instabilidade nos países que nós estamos vivendo. E veja que o crescimento da economia e das grandes potências mundiais se voltam para a China. E veja que o mercado financeiro na China e muitos países estão se abrindo. Há estudiosos que dizem que daqui a 10, 15 anos a economia do mundo vai virar. E quando essa economia do mundo ela for virar, existem países pequenos que vão quebrar. E muitos países grandes vão tentar manter de pé os pequenos, mas a própria economia não vai se sustentar. Então veja o que eu estou dizendo aqui e segundo a Bíblia, característica dos últimos dias, instabilidade mundial, instabilidade econômica, crise moral, crise religiosa, perseguição religiosa, porque Jesus Cristo disse aqui, muitos serão perseguidos por causa do meu nome. Mas quando você abre a sua Bíblia, em 1 Pedro 4:7, ele diz, o fim está próximo, sede portanto, vigiai e sede sóbrios. Quem acredita assim, diga glória a Deus. Mas o texto que vocês escolheram, um texto muito lindo para essa temática, eu vou falar sobre as 3 marcas atuais da última hora. Queridos, aqui nós temos um velhinho, digam comigo, um velhinho. Esse João não dava para ser pastor nos dias atuais, irmãos. Quero dizer para vocês, porque o João, ele apesar de ser chamado apóstolo do amor, mas ele era um velho de língua muito pesada. Se você ler a primeira carta de João, hoje vocês, tem irmão que diz, tem pastor que é grosseiro na fala, tem pastor, mas João não dava para ser pastor de algumas igrejas nos dias atuais. Por que ele não dava? Se você pegar a primeira carta, que tem 5 capítulos, ele começa logo dizendo, aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão, é o quê? Olha, ele não mede palavra, ele não tem ética. João é um velho que não tem ética. Vou lá dizer para vocês. João é um velho que não tem ética. Ele abre a boca e diz, é mentiroso. Aí quando você vai para o capítulo 3, lá pelo versículo 12, ele diz assim, aquele que não ama é como Caim, é mentiroso e mata seu irmão. Eu estou falando do apóstolo do amor. Porque tem irmão que diz assim, a igreja não tem mais amor, aí o pastor é grosseiro. Não queira ser membro da igreja de João, porque João não tem papa na língua. Vocês já observaram isso? Se você observar, ele diz, só tem 2 classes de pessoas no mundo. Está aqui no capítulo 3, lá pelo verso 10. 2 tipos de pessoas no mundo, filhos de Deus. Vamos lá, digam bem forte, filhos de Deus e filhos do diabo. Só tem 2 tipos, 2 classes de pessoas no mundo, que João diz. Quem são elas? Filhos de Deus e filhos do diabo. Então pronto. E vocês já imaginaram se eu chegasse hoje e dissesse assim, olha, esse aqui é filho de Deus, mas esse aqui é filho do diabo. O que vocês iam dizer para mim? Pois era assim, João. Entenderam? Vocês entenderam como é as coisas? Hoje, tem pessoas que querem, porque preste bem atenção. Quando João escreve essa carta, ele está falando do amor. E quando ele fala do amor, ele diz assim, vocês já têm os pecados perdoados. Está lá no capítulo 1, verso 7 e o verso 9. Vocês agora andam na luz e não nas trevas. Porque João estava querendo mostrar que o Senhor Deus, ele não quer saber se você é rico, se você é pobre, se você é grande, se você é pequeno. Para Deus não importa quem você é, ele quer saber se você está na luz. Se você não está na luz, você é do diabo.
Pode ser madame, pode ser patrão, pode ser empresário, pode ser doutor, pode ser o diabo. Mas ele diz, até do diabo. É assim ou não é que ele diz? Não sou eu não, é a Bíblia, gente. E veja que João não tinha papa na língua. João era verdadeiro, sim ou não? Aí aqui, ele, observem bem, que quando ele escreve o capítulo 2, isso aqui é lindo, gente. Olha bem para mim aqui, ó. Porque quando você pega o verso 18, João diz assim, não ameis o... Mas João não está dizendo isso à toa. Aqui não é um pedido, aqui é uma ordem. Ele está dando uma ordem imperativa no seu aspecto negativo. Não ameis? Por que ele está dizendo não amar o mundo? Porque se você analisar o verso 15 a 17, ele mostra que o mundo tem 3 coisas que não vale a pena. Primeiro, o mundo está no colo do diabo. Não queira amar o mundo, porque o mundo é bebezinho de Satanás. O mundo está no colo de quem? Do diabo. Lá em 1 João 5,19 ele diz, o mundo jaz. E quando ele fala de mundo, ele está falando de um sistema organizado que não quer Deus. Ele não está falando da natureza, porque a Bíblia diz no Salmo 19, os céus manifestam a glória de Deus. Ele não está falando da terra, porque em Gênesis 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele não está falando de pessoas, porque em João 3,16 ele diz que Deus amou o... Ele está falando de um mundo filosófico, diabólico, que não quer Deus nele. É o mundo da madame que quer trair o marido e anda querendo dizer que tem Deus com um crucifixozinho no peito. É o mundo do homem que anda dizendo que ama a Deus, mas trai a esposa. É o mundo diabólico. E quando João diz, filhinhos, é já a última, ele, antes de dizer isso, essa expressão última hora, ela é precedente, ela procede a esse aqui, porque ele diz, não ameis mas o mundo mundano. Observem bem, quando ele usa o mundo, escutem, quando ele usa o mundo, ele diz 3 coisas, olha aqui, porque a concupiscência, vamos lá, primeiro da carne, né? Porque a concupiscência veja bem, da carne. Essa concupiscência da carne é a pessoa que no mundo do diabo, o desejo dela originalmente é o pecado original, a concupiscência da carne, não quer saber de Deus. Paulo diz em Romanos 8:8, quem anda na carne não pode agradar a Deus. Paulo não está usando a palavra carne aqui, e nem João, no sentido de corpo físico, material. Ele está falando da natureza pecaminosa. Agora, olhem para o mundo que tem desejo carnal. Eles querem Deus nos seus negócios? Os políticos querem Deus nos seus negócios? O pessoal da universidade liberal querem Deus nos seus negócios? Eles não querem Deus. Por isso que se vocês analisarem Karl Marx, Friedrich Nietzsche, todos eles diziam, tirem Deus de cena. Nós não queremos Deus nesse cenário. O mundo não quer Deus. Esta última hora é caracterizada por valores ilegais e imorais, aonde ninguém quer saber dos valores de Deus. Sabe o que já está acontecendo no Brasil? Leis para tirar bíblias de hotéis, restaurantes, de todo lugar, tirar crucifixo, tirar nome de Deus. Eles querem um país que não falem de Deus. É já a última hora, mas a igreja que tem Jesus vai permanecer de pé. Oh, aleluia! A concupiscência da carne e a soberba da vida. Irmãos, entenda bem que essa palavra soberba é presunção. Mas se vocês olharem, João não usa a palavra zoe, João usa a palavra bios. E sabe o que acontece? Quando o filho pródigo diz assim, me dá parte da herança, ele diz o seguinte, me dá minha bios, me dá minha vida. Sabe o que caracteriza aqui o desejo de posse? O desejo de loucura por dinheiro. Tem pessoas que não querem saber da igreja, não querem saber da Bíblia, é só posse, 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 posse. Tu vai morrer amanhã, rapaz. Louco, esta noite te pedirão a tua. E o que tu tens? De que você adianta? Eu tenho 10 fazendas. Tu morre amanhã. Fica tudo aí, não é assim? Eu estava lendo essa semana um rapaz que morreu na China, deixou bilhões, sabe para quem? Para 2 pets. E ele disse, eu não quero dar para nenhum dos filhos, porque nunca me visitaram. Mas os 2 pets nunca saíram daqui de minha casa. Deixou um testamento para 2 pets.
E tem crente, escutem bem, tem crente hoje que ele não quer saber mais de escola dominical, de se congregar, e a ideia é, porque todo dia na igreja, porque toda hora culto, eu não preciso de toda hora, mas você é louco por dinheiro. Eu morro de trabalhar e não vivo. E eu vou dizer uma coisa, o que caracteriza essa última hora é a soberba da vida. A soberba da vida, eu quero posse. A soberba da vida, eu quero bens. Quanto mais carro eu mostrar, quanto mais bem eu mostrar, é sinal de que eu estou bem. E se vocês pegarem 3:6 de Atos, olha o que Pedro diz: eu não tenho prata, mas o que eu tenho? Oh, aleluia. Ah, pastor Aziel, não pode ser rico? Pode. Agora preste bem atenção. Abraão não corria atrás dos bens. Os bens corriam atrás de Abraão. Irmão, é tão interessante que quando você lê Gênesis 26, a Bíblia diz: e naquele ano plantou Isaac. Os outros todos ficavam desesperados. E aí Isaac, quando plantava, dava mais. Aí o próprio Abimeleque chegou para eles: vem cá, sai daqui porque tu cresce mais do que nós. Porque tu és um bendito do Senhor. Eita, glória a Deus. Pega na mão desse irmão aí, sacode ela aí e diz: tu és bendito do Senhor, rapaz. Não se preocupa não, diga para ele: não se preocupa. Aonde tu plantar vai dar certo. Quem glorifica a Deus? Só quem glorifica a Deus. Quem glorifica a Deus? Escuta o que eu vou dizer aqui, uma verdade para vocês. Escuta o que eu vou dizer aqui. Ganhe dinheiro, trabalhem, mas coloquem em primeiro lugar quem? Primeiro lugar, quem? Só quem tem boca bem forte. Primeiro lugar, quem? Mateus 6,33. Buscai em... E escutem bem, cuidado com igrejas que só pregam isso. Porque Israel foi farto de bênçãos, mas não entrou na terra prometida. Escutem bem isso. Israel foi farto de bens materiais. Sem a prioridade de Deus, vai te afogar no deserto desta vida. Aí nós temos, primeiro, a concupiscência da carne, e depois a soberba da vida, a concupiscência dos olhos. Preste bem atenção. Olha, quando João está dizendo, já a última hora, eu pergunto aqui: hoje nós estamos na soberba da vida ou não estamos? Todo mundo querendo ser grande, todo mundo querendo ser importante, todo mundo querendo ter título de doutor, todo mundo querendo ser poderoso. Na igreja, a irmã, ela entra na igreja, sacudindo a chave do carro, lá no Brasil, para mostrar que ela tem o melhor carro. Soberba da vida. É assim ou não é? Soberba da vida, a melhor roupa, a melhor postura, soberba da vida. Aí sabe o que ele diz? A concupiscência dos olhos tem 3 problemas. Primeiro, digam comigo, físico. Diga bem forte, físico, estético e mental. Quais são os 3 problemas dos olhos? O que tem de homem caindo com mulher? Concupiscência do quê? Pronto, dos olhos. Mas o homem não cai só com a mulher, ele cai também com o estético, com o que é belo, com a cultura. Não tem um bocado de cantor, eu vi aqui o irmão falando. Agora mesmo no Brasil, tinha um deputado lá, cantando música mundana, e aí pronto, crente. Irmão, aí tem gente que diz, quando eu fiz teologia em uma universidade, estava fazendo um mestrado em uma universidade liberal, aí lá um camarada diz: não, eu posso ouvir qualquer cantor, porque é o seguinte, está cantando da natureza. Mas tem tanto hino evangélico que canta da natureza, por que ele não canta? Nós temos 150 terrilins, 150 salmos, por que ele não canta um salmo? Aí crente que não gosta de ler Bíblia, que não quer ser santo, aí ele diz: não tem nada eu cantar o pagodinho. E por que tu não canta o salmo primeiro? Desejos carnais, porque a Bíblia diz que quem está na carne não quer agradar a Deus. Escutem bem, músicas que não têm Deus, elas são pactuadas com o inferno. Muito cuidado. E Lutero dizia uma coisa interessante: não basta ouvir o som, tem que saber a fonte de quem está produzindo. Você tem que saber de onde está vindo. Quem é que está produzindo? Ah, é cultura, sim, mas quem está produzindo? Ah, é uma música, sim, mas quem está cantando ela? Então escute que João diz: a concupiscência dos olhos, físico, o estético, e tudo que entra pelos olhos, vai para onde? Pronto.
Por isso que quando João diz é já a última hora, ele pega isso e traz para o texto. E aqui você tem o velho João. Quando ele usa a palavra filhinhos, digam comigo, filhinhos. Diga bem forte, filhinhos. Quando você lê essa carta, tem 3 tipos de pessoas que ele fala aqui. Eu não vou falar dessa parte, mas eu vou pontuar. Ele fala de jovens, vamos lá? Jovens. Quem é o outro? Filhinhos. E quem mais? E os pais. Vamos lá. Vamos pegar na ordem. Vamos lá. Não, vamos pegar na ordem. Filhinhos, jovens, pais. Vamos lá. Aqui não trata de idade. Não trata de idade. A gente usa o 14, 2,14 para a juventude, que diz assim, jovens, vós sois. Não, mas não está falando de jovem no sentido de idade. Ele está falando da nossa caminhada da fé. E quando ele começa, João está dizendo, vocês entraram na fé como pequenos bebês. Por isso que quando você vai para 2 Coríntios 13, Paulo diz, quando eu era menino, falava como? Pensava como? Pronto. Agia como? Mas quando eu me tornei adulto, me deixei as coisas de menino. Tem irmão que diz, eu gosto é de crente menino na igreja. É um perigo o crente menino na igreja. A Bíblia diz em Efésios 4,14, ele é levado por todo o vento de doutrina. Então veja que João está dizendo o seguinte, primeiro quando você começa a fé, essa palavra filhinhos, diga comigo, filhinhos, é paidion, essa palavra filhinhos, ele está dizendo, quando você aceitou Jesus, você agora entrou para a relação filial, você está em comunhão com Jesus. Aí ele diz, quando você começa a crescer, ele te chama de jovem. Aí você recebe, agora, olha por que ele diz jovem, você recebe a palavra e se torna forte. Ele diz no verso 14, 2,14, vós sois fortes. Mas por que vós sois fortes? Porque a palavra de Deus habita em vós. Aí do forte, ele agora chama de paz. É linda a Bíblia, irmão. Quando ele chama de paz, escutem, paz, ele está dizendo, e eu estou escrevendo, ali no grego é chamado de um auristo epistolar. Ele diz, eu só estou escrevendo isso para vocês, porque vocês já conhecem, vocês já sabem. Digam esses 2 verbos comigo, conhecem, sabem. Vamos lá? Conhecem. Então agora, ele quando chega no verso 2, aliás, no 18, ele diz filhinhos. Ele chama todos agora de filhinhos. Ele chama os jovens, ele chama os pais de filhinhos. Quando ele escreve, ele agora chama para uma seriedade. João é o velho com maior autoridade. João é o velho com maior conhecimento. Aí ele chega e diz, filhinhos. Autoridade de um pastor. Autoridade de um líder. Um pastor não pode ser um palhaço. Um pastor não pode ser um fanfarrão no púlpito. O pastor não pode ser um moleque no púlpito. O pastor tem que ser um homem que a igreja tenha relação filial e de subordinação com ele. Filhinhos. Aqui é um cuidado de um pastor que sabia. Isso aqui é tão lindo, gente. Que tema maravilhoso para vocês. João era um homem de Deus. João era um apóstolo do Senhor. E ele estava vendo tantas misérias, tanta desgraça. Mas ele olha para a igreja. Ele não tem medo de perder os membros desta igreja. Mas ele dizia, vocês já sabem. Porque crente que sabe. Ô irmão, não tem coisa melhor do que crente que sabe. Crente que sabe não arreda o pé. Vocês já sabem. Vocês conhecem. É já o que? A última hora. E o que é que tem? Aí ele vai caracterizar. E nesta última hora, aí quando você lê, ele diz aí, filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem quem? Vamos lá, agora diga bem forte. Vem quem? Veja que João, ele vai usar 2 palavras. Ele vai usar o anticristo no singular e vai usar os anticristos no plural. João começa dizendo, olha para cá para vocês pegar agora o mistério. João começa dizendo, desde o momento que Jesus começou a história, o diabo está fazendo de tudo para atrapalhar o processo, para que você não faça parte do arrebatamento da igreja. Aí ele diz o seguinte, nós já vivemos desde o momento de Cristo a última hora. Só que aqui ele é bem pontual.
Ele não está tratando da última hora no contexto geral, mas ele está tratando com a igreja ali, dizendo: a última hora, ela tem 3 marcas na visão de João. 3 marcas. A primeira marca que ele mostra nesse próprio texto bíblico é que ele diz: a última hora, ela será marcada pelos anticristos. Escutem bem, João, ele está citando o que também está em Apocalipse 13, 1 a 10. Primeiro vem os anticristos, depois vem o anticristo. Primeiro vem quem? Os anticristos. E depois vem quem? O anticristo. Quando você atenta para essa passagem bíblica, primeiro, você tem aqui um homem com autoridade. Não é por isso que um pastor precisa ser um homem espiritual, um homem de oração. Já pensou um pastor chegar e entrar na igreja? Meus irmãos, se preparem. O inimigo está querendo destruir. O inimigo está querendo colocar a igreja por terra. Só se for um homem de Deus e um homem de oração. Se vocês analisarem esse texto, o apóstolo João, ele começa a descrever o que é a última hora. E em terceiro lugar, ele aponta sobre o anticristo. Essa palavra Cristo, vamos lá, Cristo, do grego é Christos, ok? Que é a palavra Messias, do hebraico, que é a palavra ungido. Então, anticristo, veja que nós temos aqui o anticristo que é ungido. Isso aqui é muito sério. O anticristo é ungido. O anticristo, ele é ungido. Se vocês analisarem Apocalipse 13, quem é que vai dar poder para a besta, para o falso profeta? A trindade satânica. Escutem isso aqui que é sério. Veja que João está fazendo um paralelo. Ele usa a palavra anticristo, anticristos, e ele usa a palavra Cristo. Quando você observa, João, ele trata, e ele diz que esta última hora, diga comigo para não esquecer, a última hora é perturbadora, é inquieta, é miserável, é desgraçada. Não pense você que é crente, que a última hora você vai vencer ela comendo cachorro quente, pastel, ou fazendo campanha de 24 horas de oração. A última hora só vence ela quem está cheio de Deus, quem tem o conhecimento da palavra. É tão tal, escutem, que quando você lê 1 João 4, primeiro, João diz assim: amados, não creiais em todo espírito. Não creiais em todo espírito, porque muitos já se têm levantado. A última hora, queridos irmãos, ela é caracterizada por João pelo fenômeno dos anticristos. Digam comigo, anticristos. E eu vou dizer uma coisa, não se assuste. Você pode estar sentado pertinho de um anticristo. A igreja está cheia de anticristo. Pastor Zé, onde é que o senhor arruma isso? Aqui no texto. Aqui no texto. Aqui no texto. 4 coisas caracterizam o anticristo, ou os anticristos. Digam comigo bem forte: poder satânico, aparência. Vamos lá, poder satânico, aparência, convivência. Veja bem, tem convivência, mas não é orgânico, mas ele está aqui conosco. Canta conosco, glorifica a Deus conosco, canta, estamos ungidos, vamos passar o Jordão junto, ele está bem aqui mais nós. Se assuste não, porque tem irmão pastor, está na Bíblia. Lá em João 6,70, aí Jesus disse assim: eu escolhi 12. E um de vocês aqui é o capeta. Não, ele disse assim: um de vocês aqui é o diabo. Olha, irmão, um dia a irmã estava dizendo: pastor, você é muito forte, Jesus não tinha isso. Eu disse: não. Ele só pegou um chicote quando chegou no templo, não foi assim? E disse: eu vou tirar tudinho. Foi ou não foi? Pronto. Para a mulher samaritana, em João 4, ele chegou e disse para ela: como? Vai chamar teu marido? Eu não tenho, disseste bem. Tu anda agora na tua severa egoísta já com 5. E o que tu tem não é? Pronto. Foi assim ou não foi? Pronto. Aí ele viu Zaqueu pendurado na árvore. Ele disse: desce. Não foi assim? Jesus não tem brincadeira. Jesus é sério e é direto.
Escute o que João diz. Anticristos no meio de vós. Eles recebem poderes satânicos. Agora eu vou falar algo sério. Irmãos, bruxos, feiticeiros, pessoas de alto nível ou níveis, procuram esses homens. E deixa eu dizer uma coisa, não brinque não, olhe para mim aqui agora, isso aqui é muito sério. Existem doutores, professores, que têm tanta raiva da Bíblia, tanta raiva da igreja, porque eles têm uma unção. E de quem é essa unção? Vamos lá, digam, de quem é essa unção? Do diabo. Pastor Ziel, unção do diabo, nós temos dois tipos de unção. Nós temos a unção do diabo e nós temos a unção de Deus. Primeiro eu vou falar da unção do diabo. Escutem bem, olhem bem para cá. A Bíblia, a palavra de Deus, ela diz em 2 Tessalonicenses 2:3. Quando você lê essa passagem bíblica, está lá escrito: não vos deixei enganar, porque não será assim antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. E a Bíblia diz que ele vem no poder de quem? De Satanás. Assim como o Senhor unge o pregador, o cantor, para fazer a obra, o diabo também usa o deles. Não tem unção para cantar? Não tem unção para adorar? Não tem unção para pregar o evangelho? Pois tem unção para dividir, tem unção para mentir, tem unção para destruir igrejas. A primeira marca da última hora é que nós vamos enfrentar muitos anticristo, opositores da obra, opositores do reino. E João está falando isso. E se vocês analisarem, olha aí, vamos ler bem forte o verso 19. Agora, olha o verso 19, vamos lá, bem forte. Olha o verso 19, leiam aí vocês. Ei, para aí, como é que tem aí? Vai. João está adulando eles para ficarem. João está dizendo a igreja vai se esvaziar. João está cantando. Graças a Deus que eles... Irmão, eu sempre digo, vocês me convidam, eu não tenho receba, eu estou vendo uma pessoa ali com a roupa, eu não tenho isso, eu tenho a Bíblia, se você quiser a sua Bíblia. Escute, saíram de nós, escutem, saíram de nós. Eles estavam onde? No inferno? Eles estavam onde? Vamos, eles estavam onde? Aí quando eu digo que tem coisa demais na igreja, aí tem irmão que se zanga. É assim ou não é? É. Saíram de nós. Deixa aí, filho, na tela, para eles prestarem bem atenção. Olha o que João está dizendo, saíram de nós. Vocês sabem qual é o problema meu, do pastor Neemias e de outros pastores? É que nós nos preocupamos com o crente ruim. Nós achamos que ele vai contaminar a igreja. E quando eu não tenho essa prática de repetir mensagens, não é que eu seja contra, porque eu não consigo. Quando eu estava meditando para pregar aqui, aí Deus falava comigo, nesse texto bem aqui. Saíram de nós. Tanto aqui nos Estados Unidos, como na Europa, eu ando direto. Aí eu chego numa igreja, quando chego lá, cadê aqueles irmãos? Não, pastor, já saíram. O irmão veio, eu dei toda a liberdade. Um pastor, um amigo meu, disse para mim, olha pastor, teve um que eu botei dentro da minha casa, tirei toda a documentação, aí agora ele saiu e abriu outra igreja, e um bocado foram com ele. A gente fica triste, não fica? Mas acontece aqui também. Pois é. Mas acontece lá, tem irmão que chega, pastor, eu vim, um dia desse um irmão chegou para mim e disse para mim, pastor Ziel, eu quero lhe dizer que eu quero sair da igreja. Meu tempo aqui acabou. Aí eu disse, é nova essa? Validade na igreja?
Jesus agora está dizendo qual é o tempo que tu fica na Batista, na Assembleia. Isso é só ser vergonhice, irmão. Jesus disse à mulher samaritana: quem bebe desta água tornará a ter, mas quem bebe da água que eu lhe der. Em João 6, quando você lê do 63, Jesus disse: se vocês quiserem ir, pode ir. Jesus não adula ninguém, João não adulou ninguém. Se vocês quiserem, pode ir. Aí Pedro olhou: para quem nós iremos? Tu tens palavra, só tu tens. Quem glorifica a Deus? Quem é feliz com a palavra de Deus? Olhe para cá, o que mantém isso aqui não é teclado que é bom, não é a estrutura, o que mantém isso aqui é a palavra. É a palavra de Deus, gente. São as escrituras. Eu estava conversando com um pastor e ele disse para mim: pastor, o senhor já leu aquele livro do fulano de tal? Me fugiu aqui. Eu disse: não, leia. É um pastor que foi convidado daqui dos Estados Unidos, um grande teólogo, para ir dar uma palestra em um país comunista. E quando chegou lá, pegaram aquele pastor e desceram ele num carro e levaram para um lugarzinho bem feio. E quando chegaram, desceram para outro lugar e chegaram num porão, bem escondido. Aí eles disseram: olha, pastor, aqui nós estamos aqui porque aqui nesse país, eles não, qualquer reunião eles podem prender e podem matar. E aí pronto, e tinha vários pastores, mas disse que tinha muitos líderes lá embaixo. Aí o pastor disse assim: antes de eu começar a pregar, deixa eu perguntar para alguns líderes e vocês se apresentarem. Aí um apresentou, um braço cortado, e o senhor? Ele disse: olha, eu estava dirigindo o culto, e aí de repente alguém chegou, cortou meu braço, mas eu não neguei a fé, permaneci vivo, e estou lá com a igreja, com tantos crentes. E aí o outro, ele foi. Aí quando ele perguntou para uns 10, aí ele disse: meus irmãos, eu não preciso dar palestra para vocês. Vocês precisam dar a palestra para mim. Porque lá nos Estados Unidos, o nosso evangelho é confortável. O nosso evangelho é o evangelho do bem-estar. É o evangelho que Deus está curando minha família, está resolvendo meu problema. E vocês aqui com o braço cortado, olho arrancado, ainda querendo ouvir falar de Jesus. Eu não vou dar palestra para vocês. Eu não me sinto com autoridade para dar. Queridos, isso é tão sério, porque João está dizendo o seguinte: escute o que João está dizendo. O problema não é o crente ruim. Escute bem, se vocês analisarem, sempre teve crente ruim, sim ou não? Quando você lê Êxodo, capítulo 33, verso 26, 32, 26, quando Moisés desce o monte, o povo está todo no pecado. O povo que ele tirou do Egito, não foi assim? Mas aí, como ele resolveu o problema? Ele subiu no monte e disse assim: quem é do Senhor, venha para cá. Aí os levitas foram. O problema não é ter gente ruim. Quando você lê Números 12, 7, 2 irmãos do próprio Moisés se levantaram contra ele. Quem era? Pronto. Eram irmãos ou não era? De dentro de diga aí para o teu irmão: é de dentro de nós. Diga para ele: é de dentro de nós, é da nossa panela. Não é lá de fora não, irmão, é daqui. Aí observe bem, quando você olha, se levanta quem contra Moisés? Coré, Datã e Abirão. Era de dentro deles. Quando você pega Êxodo 13, a Bíblia diz: e saiu no meio do povo uma mistura. Sempre houve mistura. Agora, aonde é que está a diferença, pastor? A diferença, deixe bem, tem irmão que diz assim: essa igreja tem crente ruim demais. Essa igreja, só que eu fui analisar que Deus falou comigo agora, quando eu estava lendo. Nós não devemos nos preocupar com quem é ruim. Nós devemos saber se você já sabe. Olha o que João diz: eu estou escrevendo para quem? Vamos lá, qual foi o que eu disse? Eu já estou escrevendo para quem sabe. E para quem tem? Vamos lá, para quem tem? Porque se o crente ruim sentar perto de ti, aí ele falar o que quiser, aí tu diz assim: Satanás, Jesus escolheu 12. E tu é o diabo? O problema, eu não tenho que me preocupar com quem é ruim. Eu tenho que me preocupar se você tem conhecimento ou... Porque quem já tem o conhecimento de Cristo, eita glória, sistema não arranca ele. Novidade eclesiológica não arranca ele. Teologia nova não arranca, ele já sabe. Crente que tem Deus na vida é como Eliseu no capítulo 2.
de 2 Reis, vocês já sabem que vão tomar Elias de ti? Calai-vos, eu já sei. Quem sabe, irmão, é diferente. Tem irmã que profetiza para mim, tem irmã que chega e diz assim: pastor Osiel, eu vi isso e isso com você. Eu disse: amém, minha irmã. Eu estou preparado. E já. Porque eu já sei. Os irmãos chegaram para Paulo, não foi assim? Ágabo pegou a cinta, enrolou em Paulo, e aí, assim farão ao dono dessa cinta, não foi? E a igreja começou a chorar. Aí Paulo: o que é isso? Eu não tenho a minha vida? Não, eu estou pronto para morrer por Jesus. Eu fui chamado, foi para isso. Se calem a boca, para de chorar. Aí os crentes pararam. A Bíblia diz que eles insistiram. Aí eles disseram: então faça-se a vontade de Deus. Paulo disse que nós somos entregues à morte o dia. Aí do que adianta? Vai vir aí, eu vejo lá no Brasil, tem até irmãs agora que gravam no YouTube e na internet. Está vindo aí. Ai, Deus. Não é assim? É assim ou não é? Papai. Está vindo aí. Um dia desse a minha sogra me ligou. Osiel, tu tá vendo? Eu disse: o quê? A mulher disse que vai vir aí um tsunami grande que vai atingir aí São Luís. Eu disse: Noé, não veio uma onda grande? Mas a Bíblia diz que Noé andava com... O problema não é ter enchente. Aleluia. Oh, glória a Deus. O problema não é ter pandemia, gente. O problema é saber se você anda com... Gênesis 5, 22. Enoque andava com... Pronto. A Bíblia diz: vem a enchente, Noé, mas tu e a tua casa entra na... Gênesis 7 primeiro. O problema não é ter enchente. Eu lá estou preocupado, irmão. Jesus disse que vai ter maremoto, disse ou não disse? Vai ter terremoto, disse ou não disse? Vai ter peste, disse ou não disse? Vai ter pandemia, epidemia, sim ou não? Mas o problema não é isso, é se eu estou nele. Quem está nele aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Então escute. O meu problema não é com o crente ruim, porque João está dizendo, eles estão tem uns ungidos do diabo. Tem, irmão, tem crente que é ungido do Satanás, que ele faz uma fofoca, que quando você chega na igreja, os crentes estão todos tristes. É assim ou não é? Aí pronto, aí a irmã está com raiva da gente. Pastor, o senhor disse? É assim. Ungido de Satanás. E João está dizendo, eles têm aparência de crente porque eles estão e eles têm um poder de Satanás. Tem crente, irmão, o pastor às vezes está ensinando a verdade, os crentes nem entram, mas na hora que vem um falso, um mentiroso, ele pega esse microfone aqui, diz cada uma que vocês tudinho glorificam. É assim ou não é? Pronto, é desse jeito. Já vi coisa demais. É por isso que tem deles que quando eu começo a ouvir algumas coisas, eu digo: não, primeiro eu vou sondar isso aí desse pastor. Já vi muita coisa, irmão. Pronto. Eu já vi deles profetizarem assim coisas que eu fico aqui no púlpito. Aí eles viram para mim: não é pastor? Aí eu disse: eu vou aguardar. Não é assim? Eu vou aguardar. Escutem bem, a segunda marca que eu quero dizer aqui para vocês, a segunda marca é essa marca dos crentes falsos, que é a marca da última hora. Apostatarão da fé. E igreja, por isso que eu estou dizendo o seguinte: o problema não é o falso que está entre nós, porque nunca vai deixar de ter falso. Sim ou não? Deixou nos dias de Moisés? Deixou nos dias de Paulo? Não. E Paulo diz, quando você olha para Paulo, ele escrevendo para a igreja, em 2 Coríntios capítulo 11 e 12, você pode ler depois, ele diz: a mim me pesa muitas coisas, inclusive cuidar da igreja de Deus e lidar com os falsos irmãos. Nunca vai deixar. Mas nem Paulo, nem João, nem Jesus se preocupava com o falso. Porque prestem minha atenção, se tem o falso, aí tem uma coisa muito interessante que nós vamos ver aí. Pode colocar aí, meu filho, agora. Olha o verso 19, né? Está aí no 19. Saíram de nós, mas não eram de... Vamos lá, saíram de nós, mas não eram de nós. Então, Jesus escolheu 12, está lá em João 6,70. Mas um era o diabo. A igreja primitiva começou a crescer.
Ananias e 2 diabos dentro da igreja. Paulo, quando você escreve e lê 1 Timóteo, 2 Timóteo, ele fala de Himeneu, Alexandre, só gente ruim. E ele diz na segunda carta, no capítulo 4, Timóteo, cuidado com Alexandre, ele me causou muitos males. Mas o Senhor lhe pague. É pesado. E ele ainda diz, eu já entreguei ele para Satanás. Paulo não orava por gente ruim. Eu ainda oro, mas ele não. E é tão interessante, irmãos, que quando você vai ler Filipenses é uma da igreja que nunca deu problema. Aí Paulo diz, todas as vezes que eu, no grego está assim, ó, todas as vezes que eu dobro os joelhos para orar por vocês é como uma tosse que nunca sara. Ele diz, eu tenho saudade de vocês. Tem crente que a gente tem prazer de orar. Oh, Senhor, abençoe o irmão fulano, não é assim? Oh, Deus, meu Deus, que educação. Ele é sincero, pastor. Oh, Deus, ele é dedicado. Abençoe a irmã fulana de tal. Oh, santa, não é assim? Ah, meu Deus, Senhor Deus, o marido. Aí a gente ora com prazer que derrama até lágrimas. Agora, quando a gente dobra o joelho para orar pelo Alexandre, aí Paulo não tinha. Ele só disse assim, eu já orei a Deus e já fiz o quê? Já entreguei para Satanás. Às vezes eu digo lá na igreja, irmão, já te entreguei para o diabo. Pastor, o que é isso já? É assim. Irmão, é negócio sério. Então veja bem, se vocês analisarem a própria palavra de Deus, olha, o problema, digam comigo, o problema não é o anticristo entre nós. Eu vou fazer uma pergunta aqui a vocês para mim já encerrar. Eu pergunto aqui a vocês, o anticristo ou os anticristos, eles vão ficar até que tempo dentro da igreja? Os anticristos vão ficar até que tempo entre nós? Até ao arrebatar. Agora preste minha atenção. Se eles estão entre nós, eu não tenho que temer a ele. Eu tenho que ter o conhecimento. Aí se vocês analisarem Malaquias 3,18 e outra vez, o quê? Oh glória! A diferença entre o justo e o ímpio. Hein? Entre o que e o que? E eu pergunto aqui, pastor Neemias e igreja, a gente sabe quem está aqui que serve a Deus ou que não serve? Pastor Messias, a gente sabe ou não sabe? Tem irmão que pode dizer, pastor, a gente sabe, irmão, quem serve a Deus para se amostrar. Eu sei todinho na igreja. Na hora que eu vejo a irmã cantando, eu digo, meu Deus do céu. Eu digo logo, ei, meu pai do céu. Eu digo logo. Até, às vezes eu digo para minha esposa, rapaz, vocês botaram aquela irmã. Não é porque, não, pois é, não, eu conheço. Olha, você sabe quem prega para se amostrar. Quem canta para se amostrar. Não é assim? Pronto, tem pregador que na hora que ele chega, eu não faço não, não sou contra também não. Já estou aqui. Né? Irmãos, dia desse eu vi um pastor, de madrugada, ele entrou aí ele botou no YouTube, ele gravando ao vivo. Gente, são 3 horas, eu não consegui dormir, eu vim orar, falar com o papai. Eu disse, meu Deus do céu. Irmãos, isso é sinal de quem não ora. Porque Calbares de dizer o seguinte, a primeira coisa que a oração faz você, ela te humilha. A oração não te exalta, te humilha. E quem é humilhado não se amostra. Vocês entenderam como é as coisas? Quem é humilde não se amostra e nem diz. Então, veja que o problema não está em eles estarem entre nós. João não tinha problema com esses que estavam dentro. Agora ele diz, eu já sei quem conhece a verdade. E Malaquias está dizendo, quando você pega o Salmo 1,6, a Bíblia diz, o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O Senhor te conhece. O Senhor sabe que cada culto que você faz aqui, quando é para Ele. Ele sabe o que você doa quando é de coração para Ele. Oh, irmão, é coisa linda, irmão.
Eu sou pastor de igreja, irmão. Aí eu vejo o irmão que dá oferta, eu vejo o irmão que dá as coisas, mas eu vejo aquele irmão que faz. Tem um irmão lá na igreja, todo culto, quase todo culto. Aí quando ele agarra na minha mão, diz, pastor Zé, ele olha assim para mim, pastor Zé, eu disse, amém, meu irmão. Aí quando ele solta a minha mão, aí eu vou olhar, tem um dinheirinho. Aí eu disse, não, irmão, eu não preciso, não. Eu senti de Deus. Só para o senhor tomar um cafezinho. O senhor é o nosso pastor. Aquilo ali, irmão, e não é quantia grande, não. É só o amor. É só o amor. Quando ele não leva o dinheiro, aí ele diz assim, deixa ele dar um abraço. Ô, meu pastor, aí me dá um abraço. Ô, mas é coisa boa, irmão. Aí tem uns que a gente sabe, pastor, né? O senhor sabe que eu lhe amo. Aí já é ungido do diabo, a gente já sabe que não é verdade. Não é a unção do céu. Então escute, para me finalizar. Vamos lá. Primeira marca, diga comigo, a presença, bem forte, a presença dos anticristos. Segunda marca, diga comigo, os sinceros vão se evidenciar. Olha, não tem marca maior do que hoje crentes deixando igrejas. É assim ou não é? Já tem até o livro Desigrejado, como se congregar sozinho em casa. Um dia um irmão disse para mim, pastor, eu estou ceando em casa. Como? Eu mesmo canto o hino. Aí ele mesmo ora pelo pão, ele mesmo ora pelo vinho. Meu irmão, onde é que já se viu isso? A Santa Ceia é comunhão. Quando vos ajunteis. Escute o que eu vou dizer aqui. O maior sinal da última hora é crentes abandonando igrejas. E até pastores ensinando que você não precisa se congregar. A Bíblia diz em 1 Pedro 4,10 e em Hebreus 10,25, não deixeis é a reunião dos santos. Quando eu me reúno com você, está lá em 1 Coríntios 14,26, um tem visão, outro tem profecia, outro tem revelação, e a gente é edificado. Ninguém se edifica só, gente. Ninguém se edifica só. Agora João não tem problema com quem está abandonando, porque só vai abandonar quem está seguindo a aposta. Coloca aí, meu filho, 1 Coríntios 11:19, só para eles verem. Olha o que Paulo diz. Olha o que Paulo diz. O Paulo também não tinha problema com a igreja de Corinto, porque tem pastor que fica desesperado. Meu Deus, a minha igreja vai se acabar. Os ruins estão saindo, pastor. Saíram de nós porque não era. 1 Coríntios 11:19. E aí, diga aí vocês, para dizer que sou eu. Está vendo? Às vezes o pastor, irmão, com o auxiliar dele, né? Eu nunca pensei que você fosse fazer um negócio desse. Chore não, pastor. É assim ou não é? Chore não. Olha o que Paulo está dizendo. É até bom que haja partida entre vocês. Para mim saber quem está do lado de Cristo ou quem não está. Um dia um chegou para mim. Pastor, eu senti de Deus. De abrir um novo trabalho. Eu tive uma visão. Eu disse, não, meu irmão. Se você quiser sair, saia. Mas nova visão você não teve, não. Só tem uma visão. Qual é? Marcos 16:15. Ide por todo mundo pregai o evangelho. O senhor passou esse tempo todinho aqui na igreja, comendo, bebendo, aí agora que tem visão. Depois que está tudo feito. Formou seus filhos com o dízimo da igreja, comprou casa com o dízimo da igreja, aí agora que tem a nova visão. Só porque eu cheguei. Aí Pô, me abençoe. Aí ele se ajoelhou, não sei nem o que foi que eu disse. Ele disse, vai. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, irmão. E às vezes, pastor, a gente quer chorar, não é assim? Ah, porque o irmão foi embora, não é assim? Eu antigamente, eu aprendi isso quando eu trabalhava com minha esposa, que nós éramos proprietários de faculdade. Aí quando saía um profissional bom, a gente ficava triste. Depois eu fui entendendo, tem coisas que é Deus limpando a casa. Saíram de nós porque não era.
Porque se for, irmãos, organicamente está ligado. Pode ter um defeito, pode ter uma falha. Não, aqui é a minha casa. É assim ou não é? Não, é porque... Não, mas aqui é meu lugar. É assim ou não é? Pronto. Jesus disse lá em Mateus 12, a casa dividida não prospera. Tem pessoa que diz, é bom, dia desse um pastor ensinando, é bom a divisão que contribui para o reino. Onde é que divisão é bom para o reino? Pronto, irmão, na Assembleia de Deus, nasci na Assembleia de Deus. E aí pronto, tem luta, tem inveja no nosso meio. Tem ou não tem? Mas eu nasci foi aqui. Então assim, rapaz, tu gosta da Assembleia de Deus? Eu gosto, porque eu não era nada. E aí me botaram, eu sou pastor, é nela. Eu nasci foi nela. É assim ou não é? Por que você não abre um ministério? Não, porque eu não nasci nele, eu nasci nesse aqui. Pronto. E é bom é quando a Bíblia diz lá em Mateus 4, em Lucas 4, o povo não gostava de Jesus, nem o pessoal da sinagoga, mas todos sabem que Jesus estava lá na sinagoga. Está lá ou não está? Pronto, ele entrava. Bom dia, meus amigos, bom dia. Aí o homem chegou. É assim. É desse jeito. Ele nunca saiu, ele ficou lá. Porque ninguém resolve abrindo o outro. A gente resolve dizendo a verdade na casa. Sim ou não? A irmã pode ter o marido mais ruim do mundo. Mais ruim. Mas ela não quer mudar a casa dela? Aí pronto, como é que está lá o casamento? Não pode ser falsa. Está mal maravilha, porque tem irmã que na internet, mas ele... Não. Aí depois ele está te batendo. Faça isso não. Não, irmão, nós estamos na luta, na batalha, não é assim? Eu digo lá na igreja. Pastor Zé, eu sou um casal... O senhor é o casal perfeito? Sou. Graças a Deus, vivo com a minha esposa há 31 anos. Tem briga? Tem briga. Pronto, tem dia que você chega lá e eu estou discutindo mais ela. Pronto, tem um negócio, ó, isso aqui não tem isso aqui, pronto. Várias vezes um irmão chega, aí nós estamos no meio da discussão. Ó, o irmão, pastor, diz, meu santo, como é que tá, irmão? Pastor, rapaz. Aí a gente conversa e tudo. Aí na hora que ele vai embora, eu disse, olha, naquela hora tu tá dizendo, era assim. Então, não pode haver aparência, tem que ser realidade. A casa, eu pergunto, tem alguma família perfeita na terra? A família de Abraão era perfeita? A de Jacó era perfeita? A de Davi era perfeita? Não. Mas ninguém resolve a casa quebrando a casa. Ninguém resolve a casa falando mal do esposo ou da esposa. A gente resolve a casa conversando e resolvendo os problemas. Então escute, olha aí. Saíram de nós porque não era de... E aí Paulo diz, é bom que essas coisas para o quê? Para que os sim... Pronto, pastor, assim, um irmão disse para mim, eu disse, irmão, eu ouvi dizer que o senhor, ele trabalhava com negócio de prefeitura, aí ele disse, pastor, eu ouvi dizer que o senhor está envolvido nessas coisas aí, ele disse, não, pastor, eu não estou envolvido, mas é o seguinte, o barco está afundando, mas o prefeito sempre esteve do meu lado, e eu vou afundar com ele. Eu disse, você não tem crime nenhum, teu não, mas eu vou... Eu disse, pô, então se afunde. Sabe o que eu quero dizendo? Olha para cá. Tem pessoas que só estão do nosso lado quando tudo está bonito. Quando a igreja está linda. Quando está lotada. Na hora que tem um problema, ele é o primeiro a dizer para a gente. Senhor, naquela hora mesmo você... Quando começa assim, pode largar de mão. A unção dele é do diabo. Irmão, eu queria falar, mas naquela hora eu não falei... que eu vi o senhor ali na luta, pode largar ele. Presta para nada. Quando ele vai na tua casa, ou daquele que liga o telefone, passa 1 hora com você. Olha, eu sou o que ela lhe dizer e tudo. Aí quando está presente, pode largar de mão. Pronto. Não tem? Pronto. Por isso que na hora que uma pessoa liga, tem pastor Osiel. Diga, meu irmão. O senhor é rápido, é muita coisa, irmão. Diga aí o que é. Que mais tem a gente covarde, irmão. Porque um amigo de verdade, a esposa de verdade, é assim, meu velho, eu estou aqui contigo, não é assim? Meu irmão, eu estou aqui do seu lado. E olha para cá, sabe quando é que você vai saber quem são os sinceros? Quando é? É quando você entrar numa prova. É assim ou não é? Tem pastor que faz churrasco na casa dele, todo dia cheio de auxiliar. Na hora que tem um negocinho, pronto. Eu estava agora pregando numa igreja, aí quando terminar o culto, o pastor saía logo. Eu disse, meu Deus, o pastor nem fica com a gente assim. E aí ele saía, bora, Zé. Aí eu estava convidado. Aí eu saía também. Aí eu saí. Mas eu não aguentei, não. Eu disse, pastor, por que o senhor não fica assim? Quando termina na porta, ele diz, meu filho, quando eu cheguei aqui,
Eu ficava na porta para receber os crentes. Recebia, tratava bem. Aí de repente um camarada aqui que eu trouxe, ajudei, dei tudo, pastor Aziel. Do nada ele quis abrir uma igreja. E a maioria dos crentes foram. Depois dele teve outros depois. E agora, pastor, eu estou cauteloso. Eu fiquei olhando assim para ele. E eu fiquei já olhando, já experiente. Eu disse, é mesmo. Porque, irmão, é triste traição. Não sei porque que Deus está colocando isso. Eu só quero dizer o seguinte, para que os sinceros, e a gente só sabe quem é sincero na hora da prova, na hora da dor, e na hora que ninguém tem coragem para te levantar, se levantar e te defender, mas tem alguém que está do seu lado. Estes são os, e João e Paulo estão dizendo aqui, é bom que essas coisas, eu só sei quando é sincero, quando acontece. Eu só sei se você ama Jesus, porque tem irmão que diz, eu amo a Jesus, mas se entrar alguém ali com a metralhadora e perguntar, quem é crente aqui? Eu vou matar tudinho. Será que tu ama? Em último lugar, digam comigo, a terceira marca é a falta de unção. Coloca aí na tela, filho. 2:20. Isso eu finalizo muito sério. Quando eu estava meditando nisso aqui, olha o que João diz. João diz, como é que está aí no texto? E vós... Prestem minha atenção. Eu finalizo com isso aqui. Vós tende o quê? Vamos lá, diga bem forte. Nós temos o quê? Ó. Isso. Gente, não esqueça mais isso aqui não. Isso aqui é uma coisa que os pentecostais esqueceram. Ah, tá em moda. Pega a unção, toma a unção, não é assim? Receba a unção. Todas as vezes que a Bíblia fala de unção, ela fala de conhecimento. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre, porque me ungiu, para libertar, para proclamar. Escute que João não tem problema com crente e nem tem medo dele sair, porque ele diz assim, tem uns que são ungidos do diabo, tem ou não tem? Mas tem uns que são ungidos do santo, não é aí que ele diz? E o santo é quem? Quem é o santo? É Jesus Cristo. Agora Jesus nos deu a unção, diga comigo, ele me deu a unção. E sabe qual é essa unção aqui? Olha o que ele diz, vocês já têm a unção e sabem? João 16:13. João 14:26. O Espírito do Senhor, ele vai ensinar vocês tudo o que Jesus disse. Essa unção aqui, gente, me desculpem, aqui não tem nada com rodopiar, aqui não tem nada com o anjo da asa quebrada, aqui não tem nada com dançar em poder, aqui não tem nada com fazer piruetas, aqui não tem nada com virar carambela, aqui não tem nada com correr dentro da igreja. A unção aqui, João está dizendo, o tempo que vai vir aí é de anticristo, é de diabo, é de mentira, é de apostasia, é de engano, é de falsidade, é de traição. Mas eu estou certo que vocês vão permanecer. Oh, aleluia. Porque vocês já têm a unção. A unção do santo. E vocês sabem o que é essa unção do santo? Quando você lê o Salmo 23:5, preparas uma mesa na presença dos meus e unge a minha cabeça com óleo. Essa unção do santo é a que vem de Cristo. E essa unção, escute o que eu vou dizer aqui para você, essa unção te dá sabedoria. Vós tende a unção. Vocês sabem o que é um crente com unção, irmão? Olha para cá. Um crente com unção, ele não entra em fanatismo. Um crente com unção, ele não cai em modismo. Um crente com unção, ele não sai da igreja. Um crente com unção, ele permanece. Coloca o verso 27, só para os irmãos observarem, eu finalizo aqui. Um crente na unção. Ei, mas é bom, irmão. Um crente na unção. Olha aí, diga aí vocês. Eita glória, quem permanece nele? Quem tem a unção, diga glória a Deus. Vira para o teu irmão e diga para ele, tu tem a unção, rapaz, diga aí.
tu tem a unção. Diga, tu tem a unção, diga. Agora, vocês já observaram, irmão? Olha, vocês já observaram que hoje nós somos o povo que mais temos unção, mas somos as igrejas que mais dividem. A Assembleia de Deus no Brasil é a que mais tem unção, é ou não é? Mas é a que mais rachada. Quando começou o movimento do G12, os pastores que foram e os crentes, tudo voltaram dividido, saindo da Assembleia de Deus. Uma nova unção, um novo mistério. Não é assim? Uma nova visão. Todas as vezes que você vê um homem com nova visão, nova unção, tenha medo dele. Porque a visão que nós temos é a da Bíblia. Eu não preciso de outra visão. Eu preciso executar o que está na Bíblia. Olhe para cá. Quem tem a unção, o conhecimento, permanece. João 15, 1-5. Depois você lê. Mas ele diz: eu sou a videira, eu sou a videira verdadeira, e vós os ramos. Toda vara que está em mim e eu nele, porque sem mim, Senhor Deus, Pai querido, oh aleluia. A última hora nós já estamos vivendo, Senhor. Falsos cristos, falsas profecias, falsos movimentos. A última hora nós já estamos vivendo, Senhor. Aqueles que estão entre nós, mas que não são de nós. A última hora nós já estamos vivendo. Mas nós queremos te agradecer, porque o Senhor nos deu também nesta última hora o teu Santo Espírito, que nos dá entendimento, que nos dá sabedoria e que nos revela o oculto, o profundo e o escondido. E é por isso que esta igreja está de pé. Derrama da tua graça sobre os teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.